Bom, vamos seguindo a nossa série de estudos sobre a história da igreja no tempo do Renascimento, e nós estamos quase acabando. Nós temos o estudo dessa semana e temos o estudo da semana que vem, se não me engano, mais um ou mais dois. E aí depois, de agosto em diante, daí nós vamos mudar de temáticas. Se não me ocorrer outra ideia na cabeça, nós estudaremos os salmos de romagem, os cânticos de romagem, de agosto em diante. Mas hoje vamos falar sobre os anabatistas. Os anabatistas é um capítulo que, quando a gente estuda a história, mesmo na escola, ou a história da igreja, muitas vezes ele passa despercebido. Porque quando a gente estuda a história, a gente estuda a reforma protestante, que foi de Martinho Lutero, a reforma luterana, e logo em seguida já estuda a contra-reforma. Só que nesse meio tempo, entre a reforma e a contra-reforma é uma expressão para falar da reação da Igreja Católica contra a reforma de 1517, que foram as perseguições, a Inquisição, aquelas coisas todas. Mas, nesse meio, existe, então, o movimento chamado anabatistas. Bom, quem são, ou quem foram os anabatistas? Né? As principais denominações protestantes que surgiram da Reforma foi a Igreja Luterana e a Igreja Reformada. Nós vimos na semana passada que Igreja Reformada é um desdobramento dos protestantes, né? Então, a Igreja Católica, depois ela sofreu a Reforma e dá origem aos luteranos, seguidores de Martinho Lutero. Alguns descontentes, então, que passam a seguir Zwingli e depois Calvino, vão começar a discutir principalmente sobre a questão dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Essa vai ser a principal discussão que vai levar alguns a se separarem dos luteranos e originarem o que se tornou Igreja, ou então Igreja Calvinista, no primeiro momento. E aí, então, dentro desta Igreja Reformada, vai surgir agora um novo movimento, que é os chamados anabatistas. Quem eram esses anabatistas? Era um grupo de pessoas mais radicais, e eles tinham interesses em formar as suas próprias igrejas independentes. Mais ou menos como acontece hoje. E aí hoje vocês vão entender por que essas igrejas, por que hoje surgem igrejas independentes, assim, alguém resolve fundar uma igreja e funda. Vem daí, do movimento dos anabatistas, né? Eles já defendiam isso. Então, recordando, na Reforma, dá origem aos luteranos. De alguns que não estavam contentes, aceitando a questão de que os sacramentos, batismo e Santa Ceia são, de fato, obras de fé do Espírito Santo, alguns que acreditavam que os sacramentos eram apenas simbólicos, esses vão dar origem à Igreja Reformada. Igreja Reformada, depois, é uma expressão que serve para falar de muitas igrejas. Igreja Batista, Igreja Metodista, Igreja Adventista, as igrejas pentecostais, elas vão vir todas da Igreja Reformada. Então, dentro desta Igreja Reformada, tinha um grupo que era mais radical. E esse grupo radical, então, vai ser conhecido como Reforma Radical ou Reforma Anabatista. Qual que era o princípio desses radicais, então? Eles tinham, primeiramente, fortes críticas ao catolicismo, assim como também a Reforma Luterana teve suas críticas. E também eles tinham algumas críticas a alguns aspectos do protestantismo, como, por exemplo, a questão da santificação e das autoridades civis. O que é a questão da santificação? Nas igrejas reformadas, e principalmente nos movimentos anabatistas, havia uma ênfase muito grande na vida de obediência, assim como há hoje nas igrejas evangélicas e pentecostais. E o caminho da obediência era considerado um caminho importante que levava Deus a ter compaixão e conceder fé àqueles que obedeciam. Notem, isto é uma coisa que não é conveniente aquilo que a Escritura ensina. A fé em Cristo me leva à obediência, mas a obediência não cria a fé no coração de ninguém. Então, eles tinham a questão da vida de boas obras, da vida de santificação, da vida de obediência, uma coisa que vinha primeiro
anterior à própria fé. Às vezes eles chegavam até mesmo a confundir a santificação com a própria justificação, que é a regeneração do pecador. E também com relação às autoridades civis, esses anabatistas, eles diziam que a igreja deveria ser totalmente separada de qualquer assunto de autoridade civil. Não deveria nem mesmo se envolver em discussões de Estado, né? Então, a igreja deveria ser totalmente separada. E eles vão criar movimentos separatistas, realmente. Bom, quando é que esse movimento surge? Inicialmente, ele surgiu em 1523. Veja que é bem próximo da reforma que foi em 1517. E ele surge com alguns membros da igreja de Zurique, que começaram a se opor ao batismo infantil. Então, atenção. Desde quando que se tem essa ideia de que é errado batizar as crianças? Aí, desde esse movimento de 1523. É aí que começa esta ideia, que hoje é bem forte entre os evangélicos, de que não se deve batizar as crianças. Isto veio daquela ideia, ainda que Zwinglio tinha, né, de que a idade as crianças não pecavam até ter a idade da razão, ou até ter a idade que começavam a entender e propositalmente fazer erros e desobedecer. Então, ele defendia a idade da inocência. E esses membros, então, a partir de 1523, eles estavam se opondo, porque Calvino, que foi o sucessor de Zwinglio, ele preservou o batismo infantil. Não com a mesma ideia que nós conhecemos do batismo como sacramento. Mas ele também chamava de sacramento, mas ele tinha uma outra interpretação. Era um sacramento muito mais simbólico do que real. Então, esse grupo vai dizer, não, é errado, não devemos batizar as crianças. Interessante que na história da igreja cristã, lá pelo ano 200 e pouco, né, bem perto aos apóstolos, que o último morreu no ano 95, mais ou menos. Então, no ano 225, por aí, já existia um movimento chamado montanismo. E esse movimento, ele também desprezava o batismo infantil. Mas ele foi fortemente combatido pela igreja cristã na época, foi erradicado, e agora ele ressurge com força nesse movimento surgido a partir do calvinismo, que veio a ser conhecido como Reforma Radical, ou então como o movimento dos anabatistas. Bom, os anabatistas, eles se separaram da igreja reformada. Então, agora aqui nós já tínhamos 4 divisões, né? Igreja católica, igreja luterana, igreja reformada, que era uma palavra para chamar todos os que não eram nem católicos e nem luteranos, e agora dos reformados vai surgir os anabatistas. Então, esses anabatistas defendiam o batismo para quem crê conscientemente. O que é isso? Crer conscientemente significa alguém que já tinha entendimento, que já sabia explicar e que já sabia responder. Ou seja, alguém que já estava adulto e tinha consciência. Então, o batismo era reservado para aqueles que já estavam numa certa idade. E a admissão nessa igreja, nesse novo grupo dos anabatistas, ela se dava pelo batismo. Só que aí, muitas pessoas que queriam fazer parte desta igreja, ou desse grupo, elas já haviam sido batizadas, ou porque haviam sido católicas, ou porque haviam se tornado luteranas, ou porque até mesmo, de repente, estavam dentro da própria igreja reformada. Mas o movimento dos anabatistas, eles vão desconsiderar esses batismos, o primeiro batismo. E eles vão, então, dizer que era necessário rebatizar. A palavra anabatista significa rebatizar. E é por isso que, então, eles vão ser apelidados de anabatistas. Veja que os nomes que se dão às igrejas que vão surgindo, geralmente não são nomes que a pessoa escolheu, né? Lutero não escolheu luterano,
para os seus seguidores. Foi os seus críticos que colocaram esse nome. Os calvinistas também não escolheram ser chamados de calvinistas. Eles foram apelidados de calvinistas porque seguiam João Calvino. Agora, os anabatistas, que eram apenas evangélicos reformados, também ganharam o nome de anabatistas por causa da crítica dos de fora. Então, eles rebatizavam. E hoje isso também é encontrado muito fortemente no meio evangélico. Os evangélicos, quando trocam de denominação, eles fazem um rebatismo. Ou, às vezes, até mesmo dentro da própria denominação, a pessoa fica, ela é batizada, depois ela tem um tempo de desvio, como eles chamam, e depois no reingresso a pessoa é rebatizada. Por quê? Porque não há muito essa ideia, ou melhor, não há a ideia do batismo como um sacramento que cria a fé. O batismo é uma coisa muito mais simbólica de profissão de fé, e não de criação de fé. Então, o movimento dos anabatistas começou na Suíça, na Alemanha e na Holanda, ao mesmo tempo, né? Foi um movimento que se propagou por esses lugares. Mas as perseguições, tanto católicas como luteranas, erradicou uma grande parte desses grupos. Então, houve um ataque muito grande contra os grupos anabatistas. Vejam, qual é uma forte característica desses grupos? Esses grupos, eles surgem ou surgiam de maneira independente. Eles não tinham um sínodo ao qual eles eram filiados. Sínodo quer dizer uma organização maior, né? Nós, por exemplo, o nosso sínodo se chama IELB, e todas as nossas congregações são filiadas à IELB, que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Já nos meios evangélicos, é muito comum encontrar as igrejas independentes. Os grupos que se reúnem formam uma igreja e que são igreja somente eles, aquela congregação local. Assim eram também os anabatistas. Só que um pequeno grupo, apesar das perseguições, sobreviveu lá na Holanda. E aí, então, em 1609, voltando ao slide aqui, ó, eles surgiram em 1523. Nesse meio tempo, eles foram perseguidos, né? Na Suíça, na Alemanha, praticamente eles foram erradicados, mas eles sobreviveram na Alemanha, na Holanda. E lá, então, em 1609, quase 100 anos depois, eles fundaram a primeira das uniões batistas. Ou seja, essa união foi quase que uma reunião de todas as congregações independentes que tinham debaixo de uma organização. Uma união evangélica, mas que foi chamada de União Batistas. E desta união, então, surgiram numerosos movimentos. Esses movimentos vão dar origem a algumas igrejas que nós conhecemos hoje, inclusive. Vão surgir os batistas, vão surgir os adventistas, vão surgir os pentecostais mais tradicionais, de uma forma geral. A primeira igreja pentecostal no Brasil vai ser a Igreja Assembleia de Deus. E também surgem os metodistas. Os metodistas, interessante que eles mantiveram o batismo infantil. Só que esse batismo infantil, ele não tornava a pessoa membro pleno da igreja. A pessoa só se tornava um membro realmente pleno da igreja metodista, e isso é até hoje, quando depois ele tinha uma idade adulta e ele poderia reconhecer pública e verbalmente a sua aliança no batismo. Então, era mais como um rito é mais considerado como um rito de entrada, um símbolo de aliança, mas não como um sacramento. Então, nenhuma dessas igrejas que estão listadas aqui, elas creem ou elas usam a palavra sacramento como uma obra divina, no sentido de poder criar a fé e dar perdão de pecados. Mas usam os sacramentos muito mais como ordens divinas que servem para memorial ou para símbolo público, como é o caso do batismo, por exemplo. Então, dito um pouco sobre esses anabatistas, como eles surgiram
e a partir de que controvérsia eles surgem, vamos olhar um pouquinho dos principais ensinamentos dos anabatistas. Eles dão uma forte ênfase às experiências místicas com o Espírito Santo. O que é a experiência mística? É uma experiência pessoal, uma experiência real. E isto aqui é muito fortemente presente na religiosidade de hoje também. Os meios evangélicos estão recheados disso. Uma experiência pessoal que a pessoa ela tem com o Espírito Santo. Seja o sentir de alguma coisa, seja alguma revelação, seja alguma coisa transcendental. Transcendental quer dizer que não é normal, que vem do além. Então, essas eram também defendidas pelos anabatistas. Novas revelações além da Escritura. Isso também é comum nos meios evangélicos. A Escritura não é o único meio de revelação. Ela passa a ser considerada também a revelação direta que o Espírito Santo dá, ele comunica, ele fala, Deus envia mensagens para algumas pessoas. Bom, isto aqui também não é algo amparado na Escritura Sagrada. Isto é algo que nasce a partir dos movimentos anabatistas. Veja, anabatista não é uma igreja. Anabatista é um movimento. Com o passar dos anos na história, ele foi tomando diversos desdobramentos. Tanto é que nós acabamos de olhar ali, ele deu origem a diversas igrejas. E essas igrejas têm algumas crenças que são parecidas, iguais, e outras crenças que são peculiares, ou seja, que são totalmente distintas umas das outras. Então, a gente vai encontrar nos meios evangélicos e pentecostais essas ideias, né, de experiência mística, de pessoas que recebem revelação, que vão além da Escritura, ou seja, que estão fora da Escritura, mas que é uma revelação direta. Alguns são milenistas. O que significa isso? Acreditam que aqueles 1000 anos lá do Apocalipse são 1000 anos literais, que Cristo vai voltar, vai instalar um governo na terra com os seus, vai reinar por 1000 anos, contando literalmente 1, 2, 3, 4, 999, 1000. E aí, então, o diabo será solto e virá o final do mundo. Na realidade, os 1000 anos do Apocalipse não são literais. É um número simbólico para falar de um período muito longo. É um período que nós já estamos vivendo, inclusive, que vai desde a morte e ressurreição de Cristo até o dia da sua volta, que ninguém sabe, conforme bem atesta as Escrituras Sagradas. O que mais se frisa nos anabatistas? Eles davam uma importância maior à santificação, muitas vezes, inclusive, confundida com regeneração. Ou seja, quando você ouve uma mensagem, um sermão, uma pregação, nos meios mais evangélicos, você tem um forte sentimento de que você está ouvindo um manual do que você deve e do que você não deve fazer. Se você já fez uma visita a um templo, você deve ter experimentado esta experiência. Então você sai de lá, parece que você está ouvindo a palavra de Deus como um manual de regrinhas para você fazer e deixar de fazer. E estas regras, você tem a impressão que elas vão te levar à salvação. Ou que é elas que vão ser a causa da fé que Deus vai te dar em Cristo Jesus. Na realidade, isso é uma confusão. A vida de santificação é a nossa vida cristã, de boas obras, de obediência, sim, à palavra de Deus, mas que ela brota como um fruto de estar salvo, de ter sido justificado por Deus em Cristo Jesus. Então, esta vida, a partir do momento que eu recebo a fé, então eu sou regenerado, eu sou salvo, eu sou convertido, eu começo a produzir os frutos, que podem ser tanto espirituais como frutos materiais, né? Frutos materiais, quando eu digo que frutos de boas obras, frutos físicos, mas também pode ser adoração, pode ser arrependimento, pode ser compaixão, misericórdia, tudo isso é vida de santificação. Mas é obra do Espírito Santo em mim. E já os meios evangélicos vão dizer, não,
Isto são obras que eu faço a partir de alguma coisa que é boa que restou em mim, e por causa desse fazer, Deus então me salva, me justifica, porque eu sou obediente. Veja, isto não é muito diferente da salvação pelas boas obras da Igreja Romana. Só muda alguns aspectos, mas é muito parecido, muito semelhante. Uma coisa que eu já citei, a separação radical entre o Estado e a Igreja, bem como também a cultura. Daí vai surgir depois, mais tarde, a expressão o secularismo, como uma palavra para falar das coisas do mundo, e aquela ideia de que o cristão vive em outro mundo. Na verdade, o cristão ele precisa viver no meio do mundo, né? Ele precisa ser a luz no mundo e o sal na terra. Então, claro, ele não pode trazer para dentro da igreja a cultura do mundo, mas ele precisa conviver e estar no meio e fazer a diferença no meio do mundo. Os anabatistas vão criar uma ideia de separação, eles se retiram, mais ou menos como acontece com os monastérios no século XI e no século XII, quando alguns inconformados vão viver nos mosteiros. O lugar da igreja não é escondido. O lugar da igreja é no meio do povo, no meio da cultura. Se nós estamos vivendo hoje um mundo difícil, onde às vezes dizemos que precisamos engolir muitas coisas que o mundo coloca, será que não é porque a igreja tem deixado de levantar a sua voz? A igreja tem deixado de dar o seu testemunho profético e de colocar a sua opinião, a sua posição, a defesa da sua fé no meio do mundo? Fica aí uma questão para a gente pensar. Então, esta separação radical, né, até onde ela é válida, até onde nós cristãos devemos, de fato, ficar isolados da vida civil, da vida política, da cultura do nosso local. Obviamente que eu gosto muito de uma comparação, aquela ideia de que o mundo é como se fosse o grande oceano, e o cristão é como um barquinho que navega nesse oceano. Então, o cristão navega no oceano. Mas a partir do momento em que o cristão permite que nesse barquinho tenha um furo embaixo, né? E a água comece a entrar, ou seja, a partir do momento que o cristão começa a permitir que a cultura do mundo o afete, a ponto de influenciar a sua vida ativamente, então esse barquinho vai submergir. E a ideia da igreja estar no mundo é justamente o contrário. É para que a igreja ilumine o mundo, e não que a igreja seja obscurecida pelo mundo. Uma coisa positiva dos anabatistas é o zelo missionário, uma vida separada e uma ênfase eclesiológica. Sobre a vida separada, acabei de falar. A ênfase eclesiológica vem da palavra eclesia, que quer dizer igreja. Então, é uma forte ênfase na igreja enquanto instituição, né? É o estar na igreja, literalmente. Os momentos de estudo, são coisas muito positivas, na verdade. Essa questão de você estar na igreja enquanto edificação da fé. Mas você precisa se preparar para ser cristão lá fora. E o primeiro aspecto ali, o zelo missionário, também é um aspecto muito importante. E eu acho que aqui nós, luteranos, temos muito a aprender. O nosso zelo missionário, ele passa vergonha muitas vezes quando nós comparamos com algumas igrejas evangélicas, né? Dado as devidas proporções, mas nós, luteranos, às vezes temos muita dificuldade de envolver as pessoas no cuidado missionário e na propagação do evangelho. A gente vive muito, e agora é uma autocrítica que estamos nos fazendo. A gente vive muito olhando para nós mesmos, né? Cuidando da nossa própria fé e muitas vezes nos esquecendo da missão, do comissionamento de Jesus, do indo pelo mundo, pregar o evangelho, testemunhar desse evangelho. Então nós precisamos nos edificar, sem dúvida, crescer, aprender, mas com um propósito, que é além do nosso crescimento, também o crescimento de compartilhar através do testemunho pessoal, o crescimento na fé de outras pessoas.
Uma leitura fortemente literal da Bíblia. A gente chama isso de fundamentalismo. Tem algumas igrejas que leem ao pé da letra tudo que está escrito na Bíblia e querem praticar, não levando em consideração o contexto, não levando em consideração em que momento aquilo serviu, se aquilo é válido, não se preocupando em consultar outras passagens bíblicas para ver se aquilo foi uma lei cerimonial, se aquilo foi uma lei civil para um determinado tempo, como é a questão do sábado, né? O sábado era uma lei, tanto cerimonial como civil, do povo de Israel. Era uma obrigatoriedade, tanto o sábado como alguns alimentos também. Mas estas leis caíram em desuso no Novo Testamento. Então, hoje nós não temos mais a obrigatoriedade de um dia específico para o nosso culto. Nós podemos fazer culto qualquer dia da semana. Não é isso que é o importante, né? Mas para o povo de Israel era uma lei e não poderia ser mudado. E alguns, então, fundamentam-se nesta mesma lei e fazem uma leitura fundamentalista, isto é, literalista da Bíblia, sem contextualizar para quando aquela palavra foi válida e com qual significado aquela palavra ou aquela lei foi instituída. Os anabatistas têm uma concentração maior, de uma forma geral, no Novo Testamento. O Antigo Testamento é, por algumas igrejas, quase que desprezado. O livre-arbítrio, segundo os anabatistas, também não foi perdido. O que é livre-arbítrio? Nós não temos mais livre-arbítrio. Os únicos seres humanos que tiveram foi Adão e Eva. Eu quase que transformei Adão e Eva como um nome só. Adão e Eva tiveram livre-arbítrio, nós não temos. Vou explicar. Livre-arbítrio significa ter a possibilidade de escolher continuar santo ou tornar-se um pecador. E quem de nós tem a possibilidade de escolher continuar santo se nós já nascemos pecadores? Ninguém. Então, com a queda em pecado, o ser humano perdeu o seu livre-arbítrio. E hoje todos nascem pecadores. O que nós temos hoje é liberdade para fazer escolhas. Quando você escolhe, por exemplo, de ficar em casa, dormindo ou fazendo outra coisa e ir ao culto, você está fazendo uso da sua liberdade. Mas isto não é livre-arbítrio. O arrependimento e fé como uma obra humana. Nos meios evangélicos, é muito comum que o arrependimento seja visto como uma obra que a pessoa provoca nela mesma. Você precisa se arrepender, como se isso fosse uma obra humana. Eu decido me arrepender. Até mesmo o arrependimento é obra que Deus Espírito Santo coloca em nós. Hoje à tarde, nas servas, nós estamos estudando Efésios e nós falávamos do Espírito Santo. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo nos fala que até orar é o Espírito Santo que literalmente ora em nós. E aí eu dizia para as servas que o Espírito Santo faz a obra completa da salvação em nossa vida, mas ele o faz a partir do conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Então, ele não age em nós de uma maneira mágica. Ele age em nós a partir dos meios que Deus escolheu que ele fosse agir. Palavra, batismo e santa ceia. Então, se você quer crescer na fé, se você quer ter arrependimento, se você quer ter a capacidade de perdoar, você precisa estar ligado aos meios da graça. Porque é nelas que o Espírito Santo vai trabalhar. É nelas que o Espírito Santo vai agir no seu coração e levar sua vida a frutificar. Um outro ponto dos anabatistas é que eles enxergam a regeneração. É que nós podemos enxergar regeneração como sinônimo de conversão. A regeneração por meio da obediência. Já falei sobre isso, né? Eles então têm esse forte sentimento de que Deus, ele me salva ou me converte por meio de uma decisão. E daí vem aquelas ideias dos apelos, né? Toda pregação evangélica tem apelo no final. O que é o apelo? O apelo é, você quer aceitar Jesus? Levante a mão. Quem quer decidir-se por Jesus? Está errado isso. Não sou eu que aceito, não sou eu que decido por Jesus. É ele que me aceita primeiro.
É Ele que decide me querer como filho, né? Então, é o caminho invertido. O batismo adulto como algo que atesta diante do mundo a obediência do crente a Cristo. Então, veja, o batismo muito mais como um diploma, ou como um atestado para dizer para os outros, eu obedeço a Cristo. Bom, por fim, algumas influências modernas, então. A ênfase no reavivamento, isto é muito comum nos movimentos pentecostais, principalmente. Os cultos que são livres e sem ordens litúrgicas, né? Não existe aquela liturgia pré-fixada ou pré-organizada, com antecedência, como tem nas igrejas históricas, na Igreja Católica, na Igreja Luterana, que são igrejas litúrgicas, né? São cultos assim onde alguém começa, geralmente dirigir um cântico, daqui a pouco alguém começa a falar, alguém prega, tudo vai acontecendo de uma maneira muito espontânea e muito... E o que isso traz de risco? Isso traz de risco que muitas vezes a pessoa não se preparou. Não se preparou e não fala a palavra de Deus, fala coisas que lhe vêm à cabeça, né? E essas coisas que vêm à cabeça, elas muitas vezes são enganosas. Ou muitas vezes nós nos confundimos na hora de falar, se não estivermos bem preparados, e acabamos falando aquilo que é contraditório. Músicas com fortes apelos emocionais. Isso também é muito comum na religiosidade do nosso tempo. As músicas têm muito mais apelo emocional do que ensinar uma doutrina. A música nas igrejas históricas, ela sempre foi... Lutero dizia que a música é uma serva da teologia, porque a música me ajuda a entender doutrinas. Pegue, por exemplo, um hino do Inário Luterano, são hinos mais tradicionais, e leia ele com atenção. E aí vai fazendo o exercício ali de procurar nas frases que esse hino vai dizendo quais os ensinamentos doutrinários que você pode aprender a partir desse hino. Os hinos tinham esta forte, forte instrumento didático nesse sentido. Hoje, as músicas evangélicas, elas são muito mais ligadas para te trazer para uma comoção, ou elas falam muito mais do ser humano, são muito mais antropocêntricas, ou temas muito fortemente ligados como a vitória, né? Deus vai te dar a vitória, Deus vai te honrar. Então, são coisas muito mais ligadas para esse lado do que o ensino doutrinário. Orações espontâneas, que não são erradas, né? Mas que nem por isso devemos desprezar as orações. Por exemplo, algumas igrejas são tão radicais a ponto de não orar o Pai Nosso, porque vão dizer, o Pai Nosso é uma oração pronta, então não vale. Claro que vale. É a oração que Jesus ensinou. Se a oração de Jesus não valer, a oração de quem é que vai valer? O que não vale é fazer o Pai Nosso sem prestar atenção no que está dizendo. Aí não vale nada mesmo, porque aí eu não estou me concentrando naquilo que eu estou dizendo. Oração é um falar refletido, né? Então eu preciso refletir no que eu estou dizendo. E não só repetir palavras que eu já aprendi, ou frases que são chavões, etc. e tal. É o derramar da alma, seja ela uma oração preparada, escrita de antemão, ou seja ela uma oração espontânea, que é aquela que a gente faz de cabeça no momento que nos pedem para orar. Sermões com fortes bases de testemunhos pessoais, né? Muitas vezes o sermão é mais baseado em testemunho de alguém que vai contar um testemunho, vai dizer de uma vitória, vai dizer de uma cura, do que baseado na exegese, que é a interpretação bíblica da própria palavra de Deus. Então, a verdadeira mensagem cristã, ela precisa ser a partir da Escritura Sagrada. O que a Escritura tem para me dizer, e não o que eu tenho para dizer que vai se encaixar em alguns fragmentos da Escritura. Isso seria a inversão. Um outro aspecto, penúltimo deles, o interior da igreja e as vestes sacerdotais são simplificadas. Então, não se encontra nada assim de adornos litúrgicos nos templos, né? Dificilmente tem uma cruz, vela nem pensar, porque vela para as igrejas evangélicas é quase considerado como uma coisa da macumba e assim por diante, né? Quando, na realidade, velas são instrumentos litúrgicos, bonitos, quando a gente compreende bem o seu significado.
Nessas igrejas, praticamente, os sacerdotes não usam vestes litúrgicas, o que também mostra um desconhecimento, porque as vestes litúrgicas, elas têm um significado muito bonito, muito importante, né? Significa principalmente cobrir o corpo humano para dizer que agora quem vai falar é o próprio Deus, tem esse significado, tem esse símbolo, né? Então não se usa a veste litúrgica só porque quer ficar diferente de quem está na igreja, não é por isso. Então tem todo o seu significado, mas você não encontra quase elementos litúrgicos, né? Você não tem altar, é difícil a igreja evangélica ter altar. Tem um púlpito, um negócio assim que às vezes serve para tudo, serve para, ou uma mesa que serve para o dia que tem a Santa Ceia, que é bem espaçado, né? Porque a Santa Ceia não se torna fundamental, tendo em vista que tem essa visão simbólica, e lá nessa mesa se dá, às vezes, a pregação, o ensino, que são cultos muito mais direcionados para a pregação. O culto evangélico, de uma forma geral, é cantar, orar e escutar uma longa palestra. Geralmente é isso, né? Não existem muitos outros elementos litúrgicos presentes na celebração. Então, ela foi bastante simplificada. E, por fim, as congregações são independentes. Ou seja, cada um abre uma igreja, dá o nome que quiser dar, e aí vai, depois, se quiser, vai se filiando. Por isso existe, por exemplo, Igreja Batista, daqui a pouco vem Igreja Batista Independente, daqui a pouco vem Igreja Batista do Reavivamento, ali no Saguaçu tem uma que eu nunca tinha visto, Igreja Batista do Sétimo Dia, e assim vai indo, né? Daqui a pouco, quando querem, vão se filiando. Nós somos filiados à Igreja Batista lá do Rio de Janeiro, ou lá da Lagoinha, ou lá não sei de onde, né? Porque elas se dão assim, elas se originam independentemente, não em forma de sínodo, e depois se filiam. Bem, eu acho que era isso que eu tinha para hoje. Gostaria de deixar a palavra agora para vocês também, se precisarem ou quiserem perguntar alguma coisa, esclarecer, ou mesmo contribuir. Os anabatistas é um tema que a gente não conhece muito, né? A gente conhece menos sobre eles. Porque, de uma forma geral, a gente pensa que conhece a reforma de Martinho Lutero, mas também, quando começa a estudar, vê que conhece pouco. Daí a reforma de Calvino, que é a igreja reformada, a gente vê que não conhece quase nada. E sobre os anabatistas, então, a gente também quase não conhece. Mas importante aqui que vocês percebam. Olha, vocês conseguiram perceber que todos esses elementos presentes nos anabatistas, eles estão hoje presentes, por exemplo, nos pentecostais, nos evangélicos? Conseguem perceber a raiz histórica? Uhum. Então, é essa ponte que, quando a gente estuda, a gente tem que fazer, né? A gente estuda a história para conseguir compreender o nosso tempo, basicamente, né? Então, isso não surgiu assim por acaso, do nada, mas note que sempre surgiu de alguém que estava descontente com alguma coisa. Pastor, eu tenho uma pergunta. A Igreja Batista, ela surge da Igreja Reformada, a gente falou no último encontro, né? Mas hoje a Igreja Batista, ela depois sofreu uma reforma interna dela e virou anabatista? Foi isso? Algumas igrejas batistas são anabatistas. E outras não são anabatistas, mas não fazem o batismo infantil no sentido sacramental. Então, ela é uma igreja basicamente anabatista na sua origem, mas hoje você encontra igrejas batistas que batizam, à semelhança dos presbiterianos e dos metodistas, criancinhas, mas sem a interpretação de que esse batismo vai trazer fé para a criança. Então, é como se fosse um ato simbólico de entrada na igreja. Mas os batistas são basicamente anabatistas. Uhum. Tá, entendi.